Então vocês já sabem qualquer coisa, por que que eu olho pro lado, né? Porque tem a outra tela e aqui eu vejo vocês. Se quiserem colocar qualquer coisa no chat, como sempre, fiquem bem à vontade. Mas e daí eu leio, né? Porque daí na gravação não aparece o chat, né? Então eu leio ali em voz alta. Aí parece bobo, né? Eu vou lendo ali em voz alta e daí respondo. Não, é porque aí fica registrado lá no chat, ok? Eu gravo direto a imagem da câmera, portanto vocês fiquem tranquilos, o belo rosto de vocês não aparece, né? Então, o máximo que vai aparecer é a voz, então ninguém identifica, certo? Hoje nós estamos com a presença do Paulo Tsuka. Paulo Tsuka é seminarista lá da igreja, é um dos intercessores. É, é, Ixi, cara, faz o quê? Uns 10 anos que eu te conheço, Paulo? Eu cheguei na IBBR em 2011. Então, 10 anos, cara. Uns 10 Exato. anos, né? Precisa, faz tempo. É, é. E de vez em quando, quando vocês assistirem o culto lá e observarem no chat do YouTube, tem também uma pessoa que conversa bastante lá como intercessora também, que é a Yara. A Yara é a esposa do Paulo, né? Minha esposa. E é professora também. A Yara é professora também. Formada, né? Hã? Formada mesmo em É, pedagogia, né? é, Professora, né? né? E o Paulo tá na caminhada, logo logo é pastor. Mas tem que estudar para fazer concílio e tudo, né, Eric? Não é fácil fazer concílio. Ó. Nossa, nem estou pensando muito nisso ainda. As barreiras para passar primeiro. Então, e daí pro concílio só precisa decorar esse daqui, ó. Que bom. É só. Decorou. Que tal, Eric? Decorou esse daqui, tá aprovado no concílio no Paraná. Acho que eu devo comprar esse livro já. Você não tem? Não, ainda não. Não? Então não compre porque eu vou te dar. Vou te dar. Imagina, pastor. Não, oi? Imagina. Não, é Imagina. sério. É sério, eu vou te dar a sistemática do Zacarias. Primeiro porque você vai usar bastante na faculdade mesmo. Mas vou te dar. Deixa comigo. Aí, ó. Ganhou o livro. Uhul! Benção, né? Já é benção poder estar aqui, agora é benção dobrada. Mas, se alguém quiser saber basicamente o que tem no livro, mas de um jeito bem mais fácil, tem esse daqui, ó. Que é bem mais fininho, que é Conhecendo a Teologia Cristã. Ele trata basicamente dos mesmos assuntos, mas de um modo bem mais condensado, né? Então esse tem 180 páginas, 175 para ser exato, 176, né? Aham. Que 175 é impossível ter. E esse tem 410. É, mais condensado. É. Mas basicamente os dois. Eu, por exemplo, quando vai ter concílio, eu já estudo pelo fininho, né? Então, Entendi. eu sempre quando eu vou ser examinador, eu dou uma repassada e eu já estudo só pelo fininho, já nem vou no grandão, já. Que é só dar aquela relembrada, né? Então, como é só dar uma lembrada, o fininho já é suficiente. E aí, por falar em lembrada, vamos lembrar o que a gente viu semana passada. Semana passada nós falamos sobre a descendência de Adão, e aí vimos, inclusive, aquelas somatórias de anos, tal, e conversamos, inclusive, sobre a idade, né? Então, quando nós olhamos para o calendário judaico, nós vimos que eles estão no ano 5700 e... Ai, deixa eu pegar certinho aqui. Ano judaico. 5781. E eles chegam nessa. E a contagem é a partir da criação do mundo. E como que eles chegam na criação do mundo? Através dessa conta, né? Então eles pegam lá. Matusalém viveu. Cadê Matusalém? Matusalém viveu 782 anos. Não, 969 anos.
né? E antes de Matusalém tinha Enoque, que viveu 365, mas foi arrebatado. Só que aí eles vão fazendo aquela conta, né, descontando o período em que os dois viveram, né? E Ah, assim eles chegam. Então não é só somar os anos, né? Se a gente for somar só as idades, não fecha a conta, mas nos anos que havia em comum, aí lógico, desconta, né? E assim eles chegam aos 5.781 anos, que é a idade do mundo desde a criação, segundo o relato bíblico. Mas, como a gente já viu também, esse relato pode ser também do ponto de vista pedagógico, né? Então, não precisa ser necessariamente literal. Quem encara como literal, se fizer a conta, 5.781. A gente tem uma variação porque o calendário judaico ele é um calendário baseado na lua, né? Um calendário lunar, e nós nos baseamos em um calendário solar. Mas eles têm uma. É muito curioso, porque o calendário judaico ele tem 14 meses, mas cada pouco ele tem 15 meses, né? Por quê? Por que eles têm um mês a mais? Eles têm um mês a mais justamente para fazer esse ajuste com relação, não ao nosso calendário, mas com relação aos períodos de sol, né? Então, cada pouco eles têm o 15º mês. E aí o que seria o nosso bissexto, que é um dia, eles têm uhum. um mês a mais, que é um mês mais curtinho, um mês de 14 dias só, né? Um mês de 2 semanas, mas eles consideram como o 15º mês, né? E aí a ideia é literalmente o ajuste, porque a gente vive um tanto quanto desconectado da natureza. Então a gente quase não observa sol, quase não observa, hoje em dia mais ainda. Aliás, fato curioso, em Los Angeles teve um apagão, na década de 90 teve um apagão, e várias pessoas ligaram para a polícia, para o 911, né, para a emergência americana, dizendo que estavam vendo um fenômeno estranho no céu, que tinha umas luzes estranhas no céu. Eram as estrelas. Nossa. Né? Porque Los Angeles tão cheio de luz, nem tanto poluição, né? Mas é tanta luz na cidade que as pessoas não viam as estrelas. Aí teve um apagão, as pessoas pararam para naturalmente, e a gente passa sem olhar para cima. As pessoas pararam para olhar para cima, viram um céu completamente estranho, porque daí já não tinha mais aquela influência das luzes, né? Aí pensaram, uai, que coisa estranha, o que são essas luzes estranhas paradas no céu? Era, na verdade, a Via Láctea, né? Eram as estrelas e as pessoas se espantaram. E aí, como todo americano, qualquer coisinha liga pro 911 e, é, e, Assustador. é, e não era nada demais. Por quê? Porque nós vivemos desconectados, mas a população antigamente não era assim, até a geração dos nossos avós, tal, né? Se sabiam claramente as estações. O Eric não é o caso, mas nós aqui no Paraná, a gente só sabe que chegou maio porque a gente começa a ver pinhão na rua, né? O É, pessoal vendendo verdade. pinhão. Porque a lei aqui diz que dia primeiro, maio não, abril. Diz que no primeiro dia de abril é o primeiro dia que pode vender pinhão, né? Porque aí tem todo um período de maturação, de preservação da araucária. Então, primeiro de abril é o primeiro dia que pode vender pinhão. Então a gente já sabe que chegou abril. Mas não, nós não fazemos o controle assim de tá chegando a época das chuvas, tá chegando, né? Quem é lá de Belém diz que é um pouquinho diferente, porque Belém chove todo dia, então o pessoal marca, né? Antes da chuva, depois da chuva, né? Eu ouvi falar. É, Sim, outro também. é, mas às vezes tem clara essa época, né, de época de chuva, época de seca, né, ou como aqui no sul a gente tem época de inverno, época de verão, mas isso a gente sente, mas a gente não repara se esse ano choveu mais do que ano passado, tal, né, fora quando aparece uma notícia ou outra, alguma coisa assim.
nessa época, a gente precisa lembrar que o ser humano era muito mais ligado aos elementos naturais, aos elementos da natureza, então eles tinham essa conexão muito maior, né? E nós temos também uma conexão muito maior do ser humano com Deus. Então a coisa era muito mais simples, muito mais direta. Tanto que os relatos que nós temos, eles não vão trazer marcadores, né? A gente viu vários desses, só dizer assim, e Deus se agradou, mas não fala como Deus se agradou, Deus não se agradou, mas também não fala o que, né, se Deus falou, como foi esse desagrado, como foi essa interação, né? Vai falar de Enoque, que Enoque não morre, mas que Deus o arrebatou, mas não fala muito mais do que isso, né? Então, como que Deus arrebatou? Foi numa carruagem de fogo? Não foi e tal? Não fala, né? Então são relatos da revelação progressiva. Esses detalhes vão aparecer muito depois. É simplesmente uma interação que parece muito mais verdadeira. Mais verdadeira não, mais corriqueira, né? Mais no dia a dia. A tal ponto, essa interação chega a tal ponto que aparecem seres que a gente não consegue nem definir quem são. Que é o tema que nós vamos tratar hoje. Se você tiver com a sua Bíblia aí em mãos, abra lá em Gênesis 6. O que a gente estava vendo ali no capítulo 5, nós vimos a descendência de Adão. Então, de Adão ele vai gerar Caim, Abel e Sete, né? E aí, a partir do versículo 3, ele vai falar de Sete, e aí vai falar de toda a descendência tal, até chegar em Lameque. Aí vai falando que Lameque viveu ao todo 777 anos. E aí, nesse meio tempo, vai ter Lameque tem um filho. Esse filho se chama Noé. E aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Né? E assim termina o capítulo 5. Falando de Lameque, que era pai de Noé. E daí fala dos 3 filhos de Noé. Ok? Isso é Gênesis 5, versículo 32. E aí ele faz uma pausa. Então ele está vindo contando a história, né? Ele veio contando a história das gerações. Vai falar do filho substitutivo de Adão, que é Sete. Aí termina o capítulo 4 falando de Sete. Aí o capítulo 5 ele vai falar de uma série de personagens. E aí ele para. Então ele vai falar de uma série de personagens, daí aí ele foca em Noé. E daí parece que ele vai retomar a história de Noé. E sim, ele retoma a história de Noé, mas em 6:9. E aí ele para e vai falar de um fenômeno que aconteceu no mundo. Por quê? Porque quando a gente olha Gênesis 5, ao todo o capítulo, tem vários trechos que vai falar assim, e daí teve fulano. E vai ter assim o filho estrela, né? O principal ali daquela, o principal nome daquela descendência. Mas fala também, e gerou filhos e filhas. Né? E não fala quantos, não fala quantos filhos, não fala quantas filhas, não dá nomes, mas fala e gerou filhos e filhas. Né? Por exemplo, se você olhar lá, vamos pegar aí qualquer um. Não, também, né? Sim, ó, 5:12. Peguei aqui aleatoriamente, 5:12. Então 5:12 vai falar de Cainã. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Nossa, que nomezinho também que eu fui escolher, né? Maalaleel. Ok. Depois gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos. E aí, aqui que ele vai falar, ó. E gerou outros filhos e filhas. Mas quando eu olho no versículo 4, eu também vejo lá. Gerou outros filhos e filhas. Que aí ele está falando de Adão. Aí, quando eu olho de Enos, também fala lá, gerou outros filhos e filhas. Então, gerou muita gente. Muita gente é gerada aqui, né? E
essa quantidade de gente sem nome gerada aqui, é justamente essa humanidade que vai aparecer. Que vai aparecer, inclusive, corrompida depois na história de Noé. Mas não fala quem são, não fala quantos anos eles tinham, né? Não fala qual é a idade deles, tal. Né? Não conta muito mais. E é curioso porque mesmo esses que vai aparecer o nome aqui, também não aparece muito mais sobre eles, né? Apareceu ali, teve filhos, tal, e vai. Ele marca a linha sucessória, mas as ramificações dessa linha sucessória não aparecem as marcas. São pessoas que aparecem e se perdem. Mas no versículo 6 ele já começa a tratar pela humanidade. Então o que a gente parte do pressuposto? Lógico, de que esses filhos e filhas, que eram em certo grau parentes, mas era uma gama de pessoas, eles naturalmente tiveram outros filhos e filhas. Em uma época que quanto mais filho, melhor. Então, naturalmente, a população sofre um crescimento muito grande. Chegou à casa dos milhares? Provavelmente. Chegou à casa dos milhões? Provavelmente não. Né? Mas eram alguns milhares, lá 10 mil, 15 mil pessoas. Era uma galerinha, uma população significativa. E aí o capítulo 6 então começa dizendo, ó, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Aqui é que vem o trecho interessante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E aí eu paro dizendo, quem são esses filhos dos homens? Ou melhor, quem são esses filhos de Deus? Tá vendo? Eu já sei qual é o versículo que vai dar, qual é o trecho que vai dar polêmica, né? Quem são esses filhos de Deus? Filhos de Deus, Tá aqui. que a gente pode entender que poderiam ser os filhos que estariam nessa linha principal, que está escrita na Bíblia, que tem os nomes, né, escritos, Então, ou se estende para outros lados, né? Para mim, parece ser como se fossem os filhos da linhagem, porque fala do relacionamento menor, né? Então, parece que assim, há uma intimidade maior de Deus com essa linhagem, me parece, né? sim, pode ser. É uma das linhas. Pode. Sim, exatamente. Aqui a gente fica nessas hipóteses, a gente não tem certeza. E essa sua colocação é perfeita, porque é uma das linhas, né? Sem dúvida, esses seriam homens cujo coração estaria voltado a Deus, né? Homens cuja vida caminharia em obediência a Deus. Até porque no capítulo 4, versículo 26, que é o último versículo, vai falar assim, ó, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então o capítulo 4 termina com a Bíblia nos relatando de que é nesse tempo que começa-se a evocar o nome do Senhor. Então talvez esses homens de Deus sejam justamente, né, esses filhos de Deus, sejam justamente essas pessoas que não se esqueceram de Deus, mas que evocam o nome do Senhor, né, que mantiveram o seu caminho e que não se desviaram dele. Pode ser. Pode ser. Mas vai aparecer logo em seguida uns outros personagens um tanto quanto estranhos. Então vamos continuar nossa leitura para a gente entender a outra linha de pensamento, ok? Então, vamos continuar lá, versículo 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então aqui Deus coloca um limite, não só um limite, né, de temporalidade do ser humano, e aí e um limite muito próximo do que a gente está chegando hoje, né?
Hoje é muito fácil, quer dizer, muito fácil, né? Mas já não é raro, como durante muitos anos foi, já não é raro chegar a essa idade de 120 anos, né? Então, a humanidade está chegando no limite que Deus colocou. E até porque antes a gente vê idades muito grandes, né? E aí, uma das razões pelas quais a gente vê esse limite talvez seja justamente essa perversidade, essa corrupção humana. Mas ainda não chegamos no segundo trecho. E aí vem o 4, que eu queria que vocês me dissessem como está na Bíblia de vocês. Na minha diz assim, ó. Naqueles dias havia nefilins na terra. Na de vocês diz nefilins também? Gigante. Gigantes. Na minha diz gigantes também. Gigantes? Naquele tempo havia gigantes. É? Adriana, como diz no seu? Não ouvi. Gigantes, tá. Ok, pode ser. Pode ser gigantes também, né? Então na Bíblia de alguns vai aparecer como gigantes, na minha diz nefilins, mas vão comigo lá em Números 13, versículo 33. Livro de Números. Amém. Capítulo 13, versículo 33. Também no meu fala gigante. Também fala gigantes? Aí também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E diante dele parecíamos gafanhotos, né? Pois é. A minha já não diz. O meu diz nefilins e só vai dizer gigantes lá em Números 13 e 33. Muitas versões vão dizer porque são seres aqui que não são seres normais, né? São seres gigantes. Imagina o gigante suficiente para um homem parecer um gafanhoto, né? Talvez seja só uma, pois é, né? Talvez seja só uma expressão, mas tem que ser do tamanho de uma Torre Eiffel, tem que ser do tamanho de uma Estátua da Liberdade, né? Para daí dar essa sensação, né? Se a gente for tomar como literal, né? E aí a gente tem inclusive um problema aqui, porque se forem seres desse tamanho não tem nem condição fisiológica de ter filho com uma mulher do tamanho de um ser humano normal, né? Porque é fisiológico. Imagina o filho que vai nascer, né? Não tem como, né? Fisiologicamente é impossível. Então, lógico, essa expressão de gigantes, muito provavelmente esses gigantes daqui não são os mesmos gigantes de lá de Números, né? Porque lá ele dá um referencial de tamanho. Aquele não diz. Mas veja que ele diz aqui, ó. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, esses homens de Deus aqui, esses nefilins, se eram realmente gigantes, é um tanto quanto estranho, porque o termo gigante ele vai se referir muito mais... e no original não é a mesma palavra, tá? Ele vai se referir muito mais àqueles gigantes lá de Números. Então, quando ele vai usar o termo gigante, parecem ser os mesmos, mas também não dá noção de tamanho. E aí ele vai dizer assim, não, esses nefilins, a gente fica meio perdido.
Quando a gente vai assistir aquele filme Noé, que Sim. é um filme de Hollywood e tal, não sei o quê, aparecem aqueles seres de pedra e luz, né? Uns seres de luz meio de pedra e tal. Aquilo é mitologia judaica. Tá? Então aquilo não tem fundamento bíblico, né? Mas é mitologia judaica. Mas ali dá uma resposta dentro da mitologia judaica de quem seriam esses homens de Deus. E abre uma segunda possibilidade, não essa que o Paulo colocou, Uhum. mas seriam seres, meio seres de luz, meio anjos caídos, uns seres num período em que o mal ainda não teria dominado totalmente, e por isso eles ainda teriam uma certa. Seria assim: seria como se os anjos caídos ainda tivessem uma possibilidade de perdão. E aí esses então teriam tido filhos com as mulheres, e esses filhos teriam gerado uma geração de guerreiros importantes, né? De homens significativos. Por isso que ele vai chamar ali de homens famosos, né? Mas seriam homens talvez diferenciados, talvez que pudessem voar ou que tivessem uma força, uma força descomunal, alguma coisa assim, uma velocidade talvez descomunal, alguma coisa assim que também não é relatado ali, né? Então, assim, fato é que existiram homens diferenciados, esses homens diferenciados são chamados homens de Deus, e depois tem também uns seres que a gente não tem muito resposta, que são chamados de nefilins, né? Ou, em algumas versões, gigantes. Mas o cuidado, e aí eu perguntei para vocês justamente por como estava na Bíblia de vocês, porque depois, quando vocês chegarem em números, aí vocês vão dizer assim: ah, mas eu lembro que na minha Bíblia já falava de gigantes. Tá, mas esses gigantes não dá para afirmar que são os mesmos, né? Porque eles vão ter uma ação distinta e provavelmente também um tamanho distinto. Por quê? Porque os gigantes lá de números não têm filhos, não têm relações com as mulheres, né? Não tem filhos com humanos. E esses gigantes aqui de Gênesis têm, Uhum. né? Entendi. Então, Na minha são. Bíblia até tem aqui uma menção, assim, tem uma anotação, diz que, assim, né, que essa ideia pode ter sido erroneamente deduzida em Números 3:33, né, o termo gigantes, né. Pois Uma é, tradução que aparece como gigantes, mas diz aqui também, né, que é em hebraico nefilim, seria isso aí, esse termo, né, significa caídos, né, que você falou, né. é, exatamente, seriam esses anjos de luz, não necessariamente Satanás, mas os anjos que caíam com eles, né? Sim. Então seriam esses anjos caídos, né? Que Uhum. talvez teriam vindo enganados, e aí, como já saíram do céu, né? Então já não estariam mais em comunhão com Deus, mas encontrariam nos seres humanos, porque veja, aqui ele está falando dos filhos de Deus, né? Então eles encontrariam nesses homens que ainda evocavam e encontravam o Senhor, né? Nas filhas desses homens, Sim. encontrariam Uhum. um residual do céu. Sim. E aí, na busca de se restabelecer com Deus, teriam filhos com essas mulheres para assim reencontrar a conexão deles com Deus. Seria uma tentativa de se redimir, talvez? Exatamente, exatamente. Uhum. E aí, então, é, esses filhos de deuses, né, esses homens de Deus, seriam os homens cujos filhos seriam capazes de redimir esses anjos caídos. Até Entendi. porque a gente precisa lembrar que até o exílio na Babilônia, o diabo ele ainda permanece com uma. Não é uma conexão, mas com acesso a Deus.
né? Ele ainda permanece com a possibilidade, por exemplo, de conversar com Deus. Os seres espirituais, e aí Deus e o diabo são seres espirituais, né? Os seres espirituais ainda conseguiriam conversar entre si. Isso é muito curioso porque isso vai explicar lá o livro de Jó. Lembram que lá em Jó, Deus está no céu e de repente o diabo aparece lá no céu? Pra perguntar, né? Né? Fala assim, olha lá, Jó. Ah, olha lá. Né? E Deus ainda... É Deus que fala pro diabo, né? Ó, diabo, você tá aí de novo, apareceu aí. Pô, você caiu, né? Mas olha lá, Jó. Jó não caiu. Jó continua sendo fiel. Aí o diabo vira, mas é que você faz tudo pra Jó. Então, Deus e o diabo têm uma conversa. E uma conversa, assim, bem de amizade, quase, né? Então, eles aparecem ali. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que a cultura judaica até o exílio da Babilônia, a cultura judaica é de que o diabo, na verdade, ele é alguém mau, né? Disso não há dúvida, mas é alguém cujo mal ele é usado segundo a vontade de Deus para não é purificar, mas para purificar no sentido de levantar o lado mal do homem, o homem se perceber o seu mal e aí buscar a Deus para refrear esse mal na própria humanidade. Então o diabo, até o exílio da Babilônia, o diabo ele é tomado como mensageiro ou como alguém que é o realizador da vontade de Deus. Isso é muito complexo, hein? É muito estranho. E aí, depois do exílio da Babilônia, então se estabelece a ideia que nós temos hoje, que são duas forças competindo entre si. Deus e o diabo competindo entre si, e nós chegamos ao ponto de hoje, a cultura em geral, colocar Deus e o diabo com a mesma força, né? Então os dois estão na mesma força, numa queda de braço, e a gente está ali no meio e a gente vai ver no fim das contas quem ganha, né? A gente sabe que não é assim, mas a ideia popular por aí é justamente essa. É curioso como muda, né? E aí, quando a gente percebe essa mudança, a gente percebe, começa a entender vários desses trechos bíblicos. Então, quem são os homens de Deus? Não sei. Eu sou muito da linha do Paulo, de que eram os homens que ainda obedeciam a Deus. Mas aí surge então em sequência, surge essa pergunta: quem são os nefilins? Ou, no caso, como está na versão de vocês, quem são os gigantes? E aí eu respondo também não sei. Né? Mas eu ainda acredito que esses gigantes são justamente esses anjos dentro desses anjos caídos que caíram junto com Satanás. Né? Estou olhando aqui no Google. Segundo Adam Clark, a tradução de Nefilim é um erro. O texto de Gênesis o filho do homem e filhos dos anjos. Os filhos dos homens seriam os Nefilim, homens caídos, nascidos da terra, com a mente contrastando com os filhos dos anjos, né? Isso aí, então seria os nepalins e os nefilins. Isso. Né? Pode ser, né? E aí aqui a gente vai ter, mas a gente ainda tem uma terceira, via de interpretação, que esses nefilins seriam os descendentes de Sete, e os homens da terra seriam os descendentes de Caim, que carregariam então consigo a marca de ter matado Abel. Né? Então é uma terceira linha. Então há essas duas linhas e há uma terceira linha. Quando o Eric leu ali de que nefilins é erroneamente traduzido por gigantes,
é essa restrição lá de números, tá? Então, o que a gente precisa ter ideia é que talvez os nefilins fossem gigantes mesmo. Se a gente for olhar como seres, né, como anjos caídos, tal, talvez eles até fossem gigantes. Mas esse gigantismo deles não são os mesmos gigantes lá de números. Isso que precisa ficar claro, tá? Não são os mesmos gigantes lá de números. E esses gigantes aqui, eles teriam um corpo, talvez uma coisa que a gente pudesse olhar muito próximo do corpo glorificado, um corpo que seria meio mutante, porque eles conseguiriam voltar a um corpo mais ou menos do tamanho de um ser humano para poder se relacionar com as filhas dos homens, né? E elas gerarem filhos condizentes, porque não teria nem... aqui é uma questão física, né? Não teria nem espaço físico no ventre para gerar um gigante, né? E aí... Esse gigante aqui poderiam também... aquele Êxodo, no caso. Desculpa, cortou aqui. Esses gigantes aqui poderiam também ser o quê? Os que aparecem em Êxodo, né? Quando o povo vai para observar a Terra Prometida, e eles veem os gigantes, né? E não só o gigante, mas o cultivo da alimentação é muito grande, né? Sim. Pode ser também. Pode ser também, né? E aí, fato é que a Bíblia então vai narrar que existiam esses nefilins e que há ali uma mistura do ser humano com esses homens, né? E aí Deus então volta e aí justificaria então esses anjos que teriam uma conexão com Deus ainda, né? Teriam não uma conexão, mas no sentido que ainda teriam acesso, mais livre acesso a Deus. Eles então teriam chamado a atenção de Deus. E aí o versículo 6:5 vai dizer então que o Senhor então viu a perversidade do homem, viu que ela tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, né? Então Deus olha para a humanidade e fala assim: poxa, eu não acho um justo sequer, né? E a Bíblia vai reforçar várias vezes depois essa ideia. Eu não acho um justo sequer, né? Eu não acho alguém aqui que siga os meus caminhos. Não acho alguém com um coração bom. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso lhe cortou o coração. Disse então Deus: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos animais e as aves do céu. Arrependo-me de haver feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, Deus olhou para Noé e tomou e teve misericórdia dele. E aí é muito interessante, eu vou voltar no filme Noé, porque tem uma fala bem legal. Porque Noé aparece como uma pessoa bastante má, bastante difícil no filme, né? E realmente, todos os relatos judaicos a respeito de Noé, a gente quando pensa em Noé, a gente sempre pensa em um cara legal, um cara bacana e que era um homem muito bom. Tem a musiquinha até, né? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, né? A musiquinha do Diante do Trono. A visão que os judeus têm de Noé não é essa. Noé era um homem mau, era um homem cujo coração se inclinava para o mal, mas que lutava contra os seus naturais maus pensamentos, a ponto de deixar as suas próprias vontades de lado e obedecer a Deus. Entendeu? Então ele não obedecia a Deus porque ele era bom. Ele obedecia a Deus porque ele tinha uma consciência da sua maldade e sabia que essa maldade lhe traria condenação. E aí essa noção de que nós somos maus, de que a nossa maldade nos leva à condenação, mas de que
observar e obedecer a Deus nos traz a redenção, tem um nome, que é temor a Deus. Sim. Legal isso, né? Então Noé seria o primeiro não a ser bom, mas a ter no seu coração o temor a Deus. O primeiro dessa geração aqui, né? Desse tempo, a ter o temor a Deus. E o temor de Noé seria tão grande, mas tão grande, que ele seria escolhido então para cumprir a vontade de Deus. Não porque ele era bom, mas porque ele tinha medo, né? O medo não, tinha temor. Temor é a palavra certa, né? Que é uma palavra que está muito próxima do medo, mas que não é exatamente medo, né? Mas ele teria, apesar da sua natureza má, ele teria ainda consciência de quem Deus seria e por isso ele obedeceria a Deus. E é por isso, então, que Deus o escolheria para a criação da arca. Diga, Eric. Ah, não? Ok. Então, é por isso que Deus o escolheria para a criação da arca. E aí, Deus, então, escolhe Noé, e aí começa, então, a contar a história de Noé. Então, essa construção ali sobre os seres, aí talvez vocês estejam pensando assim, ai, nossa, eu não entendi quem são os homens de Deus, quem são os nefilins. Pois é, então, a gente não sabe, tá? E é um problema de 5.000 anos que a gente ainda não resolveu. E acho que a gente também não vai resolver nos próximos 5.000. A gente não sabe quem são e tem essas possibilidades. Eram homens tementes a Deus, eram efetivamente gigantes, eram seres de luz, eram anjos. A gente não sabe, né? Então, honestamente, eu abro para vocês o leque e dizendo, ó, tem gente que acha que é isso, tem gente que acha que é isso, tem gente que acha que é isso. Mas os três vão ter problemas, os três têm a sua resposta, mas os três também têm problemas. E aí a gente fica nessa, né? O honesto da teologia é justamente dizer, olha, aqui não se tem certeza do que é. O honesto de um professor é justamente dizer, olha, eu acredito nisso, mas, né, a minha versão também tem seus problemas. Então, realmente, a gente não consegue bater o martelo dizendo inequivocamente o que é. Ok? Pastor? Pois não, diga, Adriano. Não, é que deu um prim aqui agora na minha cabeça. Fala lá. Que a gente encontra fósseis, né, dos dinossauros. Aham. Mas esses gigantes, eu acho que nunca foi encontrado, né, nada assim que pudesse falar que existia alguém muito grande de carne e osso. Pois é. E talvez esse gigante, porque se eles eram realmente esses anjos caídos, eles não tinham o que você falou, a gente não encontra carne e osso. Não encontra carne e osso porque eles eram seres de luz. Sim. Então eles não tinham carne e osso, né? Eles tinham uma forma corpórea, tanto que eles têm filhos com as mulheres, mas eles não tinham não tinham físico, né? É um corpo como o corpo glorificado, né? E aí quando a gente vai olhar lá nos evangelhos a história de Jesus com Tomé, eles estão numa sala toda fechada, janelas fechadas, a porta fechada, e Jesus entra ali, né? Então, assim, era um corpo que não tinha forma física porque passou pela parede, ou pelo teto, ou pela porta, ou pela janela, mas passa por alguma coisa física. Mas ao mesmo então era um corpo que não era físico. Mas daí Jesus aparece para Tomé e fala, toque. Aí Tomé coloca a mão nas chagas da mão de Jesus. Aí Jesus puxa o manto e fala, agora toque no meu lado. E Tomé enfia o dedo no lado. E aí Jesus fala, então porque você tocou, você creu. Felizes os que nem precisaram ver, né? E então veja, e depois tem outros trechos em que Jesus para e come com eles, tal. Então é um corpo que assumiria a forma física, mas que não seria necessariamente um corpo físico. E o corpo desses seres seria mais ou menos assim,
E o de números? E aí os de números já seriam seres grandiosos mesmos, né? E aí, e aí a gente entra numa questão muito interessante, porque esses de números, eles são narrados assim, mas eles são narrados assim, como gigantes, pelos espias que não querem ir para aquele lugar. Então, talvez eles eram homens grandes, mas não gigantes, mas que, como o Eric falou, tinha uma produção muito grande. Por exemplo, na época, cachos de uva eram carregados por 2 homens. Então, esses gigantes, na verdade, só seriam homens grandes, como um lutador de UFC, aqueles homens fortões, né? E essa de que os homens seriam como gafanhotos seria um exagero no sentido de eles não quererem ir para lá, até porque eles estavam acostumados com o deserto e lá no deserto eles não tinham que enfrentar ninguém e lá eles teriam que enfrentar outros homens. Mas seriam homens grandes, mas não necessariamente gigantes, né? Seriam homens lá com seu, para a época, 1,80 m, 1,90 m, o que já para a época seria muito grande, porque o judeu não passaria de 1,60 m, 1,65 m no máximo, assim. Jesus era um homem que tinha 1,50 m, 1,60 m, né? E há relatos dos judeus olhando para os romanos como gigantes também, né? Por quê? Porque os romanos teriam aí os seus 1,80 m, 1,90 m comumente, né? Então, o gigante lá seria muito mais um exagero. Diga, Eric. Oi, desculpa. É uma perguntinha assim. Acho que na Bíblia as menções. Eu lembro que eu li, eu fui procurar agora, né? Daí o versículo não tenho certeza, mas fala sobre Og, o rei de Bazã, que restou dos gigantes. Eu lembro até que acho que era uma das últimas coisas que fala de gigantes na Bíblia. Tipo, uma vez que eu fui tentar procurar, assim, onde parava, né? Daí fala até de uma cama de ferro que ele tinha, né? Daí fala até da dimensão e tudo. Isso. Esse gigante tem a ver com esse de números? Pois é, não sei. Também Não, né? E aí o último dos últimos gigantes também que vai aparecer vai ser Golias, né? Também. Só que aí a gente justifica, porque um homem, né? Gigante é uma coisa, uma população de gigantes é outra, né? É verdade. Né? Um homem gigante é possível, né? Eu vi esses tempos, já faz algum tempo, mas eu vi uma reportagem de um rapaz aqui no Brasil, que ele era gigante, se não me engano ele era da Bahia, e ele era gigante ele tinha um tumor na hipófise. Né? Então a gente tem uma glândula no crânio, né? Que produz o hormônio do crescimento. Ele tinha um tumor, né? E aí vai gerar até os 18, 19, talvez no máximo até os 20 e poucos anos, ela gera hormônio ali do crescimento. Esse rapaz, por ter justamente um tumor, a glândula dele não só não parou de produzir, como produzia muito mais. E o menino estava com 2,30 m, 2,20 m e pouco, né? E com todos os problemas que isso gera, tal. Então a gente tem cada pouco aqui ou ali na humanidade um ou outro gigante. Agora, um ou outro gigante, ok, né? E a gente não vê uma geração de gigantes, né? Então, e aí naturalmente, numa época em que o critério para ser, você imagina, você tá um rei que representa uma nação, então de repente aparece o rei para fazer uma negociação com a outra nação, numa terra em que todo mundo tem 1,5 m, de repente aparece um homem de 2 metros, né? Que rei que não vai dizer. O cara chega na terra estrangeira, os estrangeiros olham para ele assim, fala, então, eu sou o representante do povo tal, você vai querer negociar comigo ou os meus guerreiros vão vir para cá? Os caras pensam, meu Deus, nós estamos perdidos, né?
Vamos obedecer, vamos fechar acordo com esse homem, porque esse povo é gigante. Né? Então seria natural que um homem desse ganhasse destaque. Hoje um homem de 2,30 m já ganha destaque na nossa sociedade. Não do ponto de vista político, mas vai aparecer em jornal, vai aparecer em reportagem, né? Vai aparecer na internet e tal. Então, na época também ganharia destaque. Então é muito curioso porque a gente fica perdido em quem seriam esses homens, mas entende que eles teriam destaque e tanto tem destaque que estão nas escrituras, né? E aí então a gente vê que há uma população corrompida, com o coração voltado para o mal, que a gente não consegue quantificar quantas pessoas eram, né, mas que é alguma boa quantidade de pessoas. E aí, no meio dessa corrupção, se encontra um homem chamado Noé. E esse homem chamado Noé, então, seria o homem que seria obediente o suficiente para cumprir a vontade de Deus. E seria fiel o suficiente para fazer aquilo que o ser humano nunca teria feito até então. Por quê? Porque quando ele vai começar a contar a história de Noé, ele vai contar, aí como todo judeu faz, vai contar a história a princípio do resumo e depois com detalhes, mas vai contar a história de Noé, de que Noé foi encontrado aí com temor ao Senhor, né? Mas Noé então é encontrado ali, homem justo e íntegro entre o povo da sua época, andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e essa narração de Gênesis 6:9, ela é a mesma narração de Gênesis 5:29, né? Porque é simplesmente quem é Noé e Noé que tem os filhos. Então, quando a gente olha para Noé e os seus filhos, não dá para dizer que porque veja, ele vai narrar em Gênesis 5:29, né? O nascimento de Noé. E depois em Gênesis 6 ele vai falar da corrupção do homem. Então, Noé não dá para dizer que ele nunca tenha se corrompido, e é natural que Noé tenha se corrompido a certo ponto, no sentido de que ele também era carente da misericórdia de Deus. Por quê? Porque esse é o padrão da humanidade. Né? Qualquer homem, por melhor que seja, ele está dentro desse padrão. Né? O único homem que não passa por essa corrupção é o homem que na verdade, 100% homem, mas também 100% Deus, que aí é Jesus. Né? Todos os outros são encontrados corrompidos. A própria Bíblia fala, né, de que não há um justo sequer. Então, Noé era um homem justo. Aqui, eu trocaria esse justo e íntegro por temente ao Senhor. Né? Pecador, cheio de problemas, com o coração voltado ao mal, mas que tinha ali no seu coração também uma sementinha que o fazia voltar o coração a Deus. Né? Imagem perfeita do homem temente ao Senhor. Continua sendo pecador, continua sendo mal, continua tendo maus pensamentos, mas tem ali uma pontinha de misericórdia voltando o seu coração para o temor ao Senhor. É esse homem do qual Deus mostra benevolência ou mostra misericórdia. Como diz a tua versão, Eric? Gênesis 6:8. Fala misericórdia ou fala benevolência? Favor. E Noé achou graça diante do Senhor. Graça. Graça. O do Paulo fala favor. Adriana, como diz o seu? Achou graças também. Graça, né? Então, a minha diz benevolência, né? Então, benevolência, graça, favor, é justamente essa ideia do que Deus encontra em Noé. E ao encontrar isso, então, Deus escolhe Noé para
perpetuar a humanidade. É como se ele desse um reset e o HD de reinstalação da humanidade é Noé, né? Então, Noé era um homem justo e íntegro, para sua época, andava com Deus e gera 3 filhos. E aí aqui é muito interessante, porque ele vai retomar de que a terra estava corrompida, vai retomar de que a terra estava cheia de violência, vai retomar de que o homem haveria corrompido a terra com a sua conduta. Isso é muito legal. Não é legal a Terra estar passando por isso, mas é muito legal no sentido de que mostra um papel social e um papel relevante que nós temos na criação. Então nós não somos seres à toa na criação, né? Nós somos seres tão especiais e somos seres criados dentro de um papel tão grande que a nossa corrupção contamina a criação como um todo. Então é justamente porque há uma corrupção do ser humano que toda a Terra acaba sofrendo em função disso. Isso por quê? Porque o ser humano não é um ser comum. Coisa que a gente já até discutiu aqui, né, Eric? O ser humano não é alguém comum nessa criação. Tanto não é comum que a corrupção da humanidade contamina toda a Terra. E aí Deus, então, diz a Noé: darei fim a todos os seres humanos, estou no versículo 13. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. E aí ele começa a dar uma série de instruções. E aí eu vou parar por aqui, antes de entrar nas instruções, até porque falta 5 minutos para o culto. Por que ela tem essa série de instruções? E por que quando a gente olha para a construção do templo ou a construção da arca, dos elementos, né, depois lá em Êxodo, por que quando a gente olha para os elementos, a construção dos elementos, a gente tem tantos detalhes assim da construção? Bom, isso tem uma resposta teológica também. Quando Deus dá muitas instruções, é porque ele está esperando ali observar a retidão de caráter do ser humano. É quando ele espera que o ser humano cumpra não os seus desejos. Porque veja, o conflito todo aqui de Deus com a humanidade é o seguinte: o ser humano está vivendo os seus próprios desejos, fazendo do seu jeito, fazendo segundo a sua vontade. Então, eu quero que o ser humano faça segundo a minha vontade. E aí ele olha para Noé e vai falar assim: você vai fazer assim, assim e assim. Dá um monte de detalhe para que Noé possa realizar ali a plena vontade de Deus. Né? E aqui é uma vontade física, que é a construção da arca, né? Mas são detalhes para a retidão moral. Detalhes esses que depois a gente vai ver na roupa do sacerdote, a gente vai ver na construção da arca, a gente vai ver isso na construção do templo, na construção do tabernáculo, né? Em várias vezes a gente vai ver esses detalhes aparecendo também. E um outro detalhe que a gente precisa observar é que Noé provavelmente não sabia muito como fazer um barco. Até porque a gente tinha águas, tudo, né? Mas a gente não tinha chuva. E a gente não tem relato de navegação até então. A função da Arca de Noé era ser um caixote flutuante. Então a Arca de Noé parecia muito mais com uma caixa de sapatos do que com um barco em si. Normalmente quando a gente vê, né, vê a ponta em cunha, tal, né? Não, ele não era um negócio feito para navegar, era um negócio feito para flutuar. Não tinha nem mastro, nem vela. Nada, né? Leme, mastro, vela, nada. Era uma caixa boiando. E que foi boiando e que uma hora encostou em algum lugar. Né? Oi? É
É uma balsa à deriva, né? Exatamente, completamente à deriva, né? Que ficou flutuando praticamente um ano, né? Ficou praticamente um ano flutuando. Como que conseguiu? Bom, daí vai trazer ali todas as instruções, tal. Eles ainda não conheciam chuva, depois tem a chuva. Tem toda uma explicação física para a chuva, que seria como geysers, né? Então, as águas submersas estariam sob pressão, elas explodem e aí chegariam inclusive à Lua. Então, a água da Lua seria a água da Lua é a água da Terra, mas teria chego lá com essas explosões. Então, hoje a astronomia já comprova de que houve um momento na Terra em que a água explode e chegaria até a Lua. Se você for olhar a Lua, ela tem a mesma face sempre virada para a Terra, e a face virada para o universo, ela tem menos crateras do que a face virada para a Terra, né? Ou seja, há um bombardeio na Lua, né? E poderia ser a Terra a água da Terra explodindo, levando junto pedaços de pedras e tudo, né? Então a gente tem essa resposta astronômica desse fenômeno. Isso é muito interessante de estudar. Eu vou procurar. Daí eu coloco lá no Classroom, eu vou procurar o vídeo do professor. Ele é brasileiro, cara, e ele não trabalhou na NASA, mas ele trabalhou com pesquisas com a NASA também. É bem legal, tem várias entrevistas dele. Eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas eu sei quem ele é, já fiz um curso com ele, eu tenho certificado. Então, eu achando, eu já coloco ali. Mas a Terra, então, ela teria sido inundada e até então não chovia. Sairia como se fosse um vapor só que tomaria o solo. E é a partir de Noé que vai ter a primeira chuva. E alguns relatos são curiosos com relação a Noé. Primeiro, como os animais não comiam, né? Os carnívoros não comiam os herbívoros. Provavelmente eles tenham levado filhotes. E esses filhotes passariam por um processo de hibernação. Por quê? Porque eles ficariam em um lugar completamente fechado, escuro e gelado. Né? O Eric lembra, o Paulo não, porque o Paulo é de família abastada, então na família do Paulo sempre teve geladeira. Mas eu e o Eric somos gente simples. Antigamente lá no interior, quando a gente queria gelar uma melancia, como que a gente fazia, Eric? Lá no igarapé deixa mergulhado na água. Né? Ou quando não tinha igarapé perto, botava no tanque com água. Né? Deixava de molho dentro do poço. Isso, né? A gente deixava a melancia mergulhada na água. Viu, pastor? Diga. Lembrando, uma coisa uma das coisas que vou falar sobre o Geysers, rapidinho. Uhum. Em Tóquio, eu morei no Japão, né? E do Monte Fuji a Tóquio são 32 quilômetros. Uhum. E quando o Monte Fuji entrou em erupção muitos anos atrás, tem pedra em Tóquio que foi dele lançada. Até lá. Né? E outra coisa interessante da melancia, que os japoneses, na época de agosto, que é a época mais quente no Japão, que é a época que todos os japoneses vão para o igarapé, se eu ver, a pessoa está levando melancia no igarapé, é que eles deixavam a melancia dentro do igarapé para ela gelar da refeição primeiro. Uhum. É interessante isso. Legal. Quer dizer, é um costume que a gente tem no Brasil e eles têm lá também, né? Então veja, uma água gelada numa caixa fechada, escura, né? Porque era vedada, inclusive, com betume. Natural dos animais entrarem, filhotes, natural dos animais entrarem lá e dormirem, né? Entrarem num processo de hibernação. Né? O processo de hibernação diminui o ritmo cardíaco, a necessidade de comida é bem menor, tal, né? Então teria inclusive uma resposta biológica, uma possibilidade biológica da existência da Arca de Noé, né?
E aí a gente vai ver depois. A gente normalmente pensa que Noé ficou na arca 40 dias e 40 noites. Não, 40 dias e 40 noites é só o período da chuva. Né? Eles vão ficar cerca de um ano e pouco dentro da arca. Né? E aí tem uma questão muito interessante do corvo e da pomba. Né? A pomba sendo um animal de símbolo de vida e o corvo sendo um animal símbolo de morte. Por quê? Porque o primeiro pássaro que Noé solta, a gente sempre lembra da pomba com o raminho verde na boca. Não, o primeiro animal que ele solta é o corvo. Só que ele solta o corvo e o corvo não volta. Né? Então, por isso ele fala, não, há morte aqui. E aí depois ele vai soltar a pomba e a pomba volta com um raminho de oliveira. E aí ele, opa, aqui há vida, então agora nós podemos sair. Né? A imagem do corvo é mantida como um animal de morte durante toda a humanidade. Tanto que Edgar Allan Poe, agora, século XX, vai escrever o livro do Corvo, né? O poema famoso do Edgar Allan Poe sobre o corvo, representando justamente a morte, né? Aí lá no poema ele vai contar do homem sozinho que perdeu, né, toda a sua família, só tem um corvo na casa, e daí ele começa a lembrar da família, e daí o corvo fica gritando, né, nunca mais, né, nevermore, nevermore, né? Quer dizer, é uma imagem literária, mas ainda com um valor bíblico, né, com uma representação bíblica ainda no conceito de morte que o corvo carrega. Paulo, você queria falar alguma coisa? Desculpe. Não, sei. Só concordando. Né? Mas esse valor de morte ainda vai ser trazido. Mas com detalhes de como foi o período da Arca de Noé, isso a gente vê semana que vem. Pode ser? Porque já são 10 horas. Então vamos orar? E aí a gente vai pro culto? Pode ser? Senhor, eu te agradeço porque, como nós vemos em todo tempo, a nossa corrupção, a nossa mente, o nosso coração é mau, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Assim como em Noé, nós vimos que Noé era um homem comum, mas era um homem que tinha algo especial, e o que Noé tinha de especial nós também temos. É a necessidade de termos o Senhor presente sobre a nossa vida, é a necessidade de ter o Senhor presente em nossa casa, em nossas ações, e a noção de que por nós não merecemos a conexão, nós não merecemos o seu amor, mas porque o Senhor nos ama, o Senhor se sacrifica a ponto de se fazer homem e morrer na cruz pelos nossos pecados. Por isso eu te agradeço pela oportunidade de conhecermos ainda mais, conhecermos a tua palavra, conhecermos o seu plano de amor, o seu plano de salvação, que passou também pela vida de Noé, e porque houve homens que em todo o tempo permaneceram te buscando, mesmo sem merecer, mas permaneceram te buscando, é que nós podemos hoje te encontrar. Por isso, faz de nós também pontes para que outras pessoas passem por nós, mas também consigam te encontrar. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém.